Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E hoje vamos falar a respeito do 13º salário, abril e maio. Vamos falar do valor de R$ 1.518 mais R$ 600, pagamento conjunto. Vamos falar de outras notícias que saíram, que é importante vocês terem conhecimento e muito mais. Então aproveitem para ficar até o finalzinho do vídeo, que esse vídeo vai te surpreender. Temos muita novidade, muita informação e eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês agora, tá? Antes eu queria só reforçar também, pessoal, para vocês que o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. Quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui essa equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro, de graça. Então quem quiser chama e a nossa equipe te assessora para você conseguir o crédito em total segurança, tá bom? Quer transparência, quer segurança, quer honestidade, chama a nossa equipe que a gente vai estar com você do início ao fim. A gente não larga a sua mão, a gente fica com você até o valor do crédito cair na sua conta para evitar justamente que você caia em golpe, que você seja enganado ou tenha venda casada, tudo bem? Bom, recado dado, bora trazer as notícias, começando aí como que tá a taxa do consignado. Então agora o governo subiu o limite de juros cobrados em empréstimo consignado de aposentados para 1,85 ao mês. A decisão veio após impasse entre os bancos que pediram teto de 2% mensais e os trabalhadores que não queriam aumento. Então o Conselho Nacional de Previdência decidiu subir para 1,85% ao mês o teto dos juros cobrado em empréstimo consignado em folha para aposentados. O limite anterior fixado no início de 2025 era de 1,8% mensal. A taxa do teto do cartão de crédito consignado permanece em 2,64 ao mês. Na primeira reunião desse ano, o Conselho Nacional de Previdência alterou o teto de 1,66 para 1,8 e na ocasião os bancos já pleitavam o aumento para 2% ao mês na modalidade com desconto em folha a mais popular. O mesmo pedido foi feito na reunião do dia 25 de março. O consignado ele é um empréstimo feito por aposentados e pensionistas e servidores IBPC com desconto direto no benefício. É possível comprometer até 45% da renda mensal, sendo 35% para empréstimo e 5% para o cartão consignado e 5% para o cartão consignado benefício, isso para quem é aposentado, e pagar as parcelas em até 96 meses, que são 8 anos. Já o BPC pode comprometer até 35% da renda mensal, sendo 30% com empréstimo e 5% para um dos cartões. O Conselho Nacional de Previdência Social talvez não consiga mais mexer nas taxas de juros, porque o Conselho Monetário Nacional é quem tem essa competência. E já existe um pedido no STF para que o Conselho Nacional de Previdência não consiga mais autorização de mexer no teto. Ficará a critério do Banco Central, e o Banco Central, no Conselho Monetário, junto ao governo, poderá decidir o que é melhor dentro dos juros do consignado com base nos juros do país, tudo bem? Então, a gente vai acompanhar. O governo disse que a proposta tem razoabilidade de aumento, pois teve 2 aumentos da Selic, outro aumento já está anunciado, e se aguardarmos a pancada para os aposentados será muito maior. Então, por isso, eles já vão aumentando de pouco em pouco agora. Isso é o que disse o ministro da Previdência, Carlos Lupe, presidente do Conselho Nacional de Previdência, e ao votar a favor do aumento. Então, de acordo com o representante da Febraban, o Ivo Mosca, ele disse que a taxa anual de 1,80 por mês não é atraente para diversas empresas do setor. Por isso que tem muitos bancos que não estão trabalhando com consignado para aposentados. A consequência é justamente a diminuição dessa oferta de empréstimo de maior risco, né, para pessoas idosas ou de baixa renda, e do público não atendido, metade é negativado, não tem acesso a outra linha de crédito. A preocupação é atender maior público possível, disse. Então a gente vai acompanhar, mas é bem provável que tenhamos mais mudança esse mês em relação a esse assunto, tá? Gente, mais uma notícia aqui para vocês, olha só. Vou trazer aqui a segunda notícia
que o Bolsonaro confirmou que Paulo Guedes queria taxar o Pix e gerou maior repercussão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que não deixou o ministro Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época da gestão dele, taxar o Pix e a cerveja. Por que isso veio agora? Por causa da questão do Lula, que quer taxar tudo, gerou uma repercussão, então a oposição já levantou aí esse tema, que o Bolsonaro, ao dar uma entrevista sobre o assunto, falou que na época dele também tentaram taxar o Pix. Sempre vai surgir alguém, principalmente da área econômica, querendo taxar o Pix, criar imposto, principalmente sobre cerveja, como é o caso da própria reforma tributária, por causa do imposto do pecado, né? Já que tem álcool, vai ser taxada a cerveja. E ele afirmou que impediu que o plano prosperasse. Então, a gente percebe aí que tem aí muita coisa em jogo em relação ao Banco Central, em relação à taxação, gente. As taxações não vão parar por aí, não. Vocês viram que todo governo que entra tem o desafio da questão de taxar ou não o Pix, que é hoje o meio de transferência mais utilizado pelo brasileiro. Então, fiquemos de olho, né? Uma outra notícia agora que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só, o INSS é condenado a pagar multa por demora em reversão de aposentadoria. A juíza destacou que a conduta do INSS demonstrou omissão e desídia, desrespeitando a decisão judicial e causando prejuízo ao servidor. Então, a segunda vara federal de Florianópolis condenou o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a pagar 25 mil de multa a um servidor aposentado por invalidez, devido à demora na conclusão do processo administrativo de reversão de sua aposentadoria. A sentença foi proferida pela juíza Adriana Regina Barni no dia 18 de março. Além da multa principal, o INSS também deverá pagar um valor adicional de aproximadamente R$2.000, referente a uma penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 20% do valor da causa. O servidor, atualmente com 61 anos de idade, ele foi aposentado por invalidez em 2010 com salário proporcional. Em 2021, ao considerar que estava apto a retornar ao trabalho, solicitou a reversão da aposentadoria. No entanto, o INSS não deu continuidade ao processo, que levou o caso à justiça em 2021 e novamente em 2022. Segundo nota do TRF4, na época a justiça concedeu uma liminar determinando que o INSS analisasse a solicitação. Entretanto, o órgão alegou falta de peritos médicos para realizar a perícia oficial, o que resultou em novos atrasos no procedimento. Diante da inércia do INSS, a Justiça determinou a realização de uma perícia judicial que concluiu que o servidor está apto a retornar ao trabalho. Com base nesse laudo, a juíza Adriana Regina ordenou que o INSS finalize o processo administrativo em até 30 dias, sob pena de nova multa diária. A fim de não prejudicar mais ainda o autor, que há muito aguarda pela conclusão do seu processo de reversão, foi realizada a perícia judicial nesses autos, a qual deverá servir de suporte para a decisão que será proferida pela administração pública sobre o pedido de reversão do autor, escreveu a magistrada. E na decisão a juíza destacou que a conduta do INSS demonstrou omissão e desídia, desrespeitando a decisão judicial e causando prejuízo ao servidor. Merece ser penalizado porque atrasou sobremaneira o andamento processual, ignorando por completo decisão judicial, em total descaso para com o judiciário e evidente prejuízo ao autor, afirmou. Cabe recurso ainda da decisão, mas só para vocês verem que o INSS vem cada dia mais sendo condenado também pela justiça, né? E, gente, mais um alerta aqui rapidinho para vocês, olha só. Fuja da malha fina. Uma atitude proibida aos 60 mais do INSS chega com alerta da Receita no imposto de renda. A Receita Federal fez um alerta agora nesse início de abril e vamos destacar uma prática que é proibida para aposentados e pensionistas do INSS, que pode gerar problemas com a Receita Federal na declaração do imposto de renda. Primeiramente, aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS já podem consultar os seus dados previdenciários referentes ao ano base 2024 na declaração pré-preenchida do imposto de renda. Além disso, nessa semana, a Receita Federal disponibilizou o acesso completo a essas informações
por meio do modelo de pré-preenchimento. A Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida no dia 17 de março, porém, inicialmente, os dados estavam incompletos. Isso aconteceu devido à greve dos auditores fiscais, que atrasou a inclusão de algumas informações de acordo com os dados do Jornal Extra. E entre os dados já acessíveis estão os valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. O modelo pré-preenchido facilita o processo de declaração, mas é fundamental que os contribuintes verifiquem se todas as outras fontes de renda tributáveis foram corretamente registradas para evitar problemas. Então, a partir de hoje, a versão mais completa da declaração pré-preenchida incluirá informações adicionais como saldos bancários, investimentos, imóveis adquiridos, doações feitas ao longo do ano, criptoativos, contas e ativos mantidos no exterior. Porém, mesmo com essa facilidade, a Receita Federal reforça a necessidade de revisar todas as informações antes do envio da declaração. E além disso, deixar de conferir os dados antes de enviar a declaração é um erro que pode levar o contribuinte à malha fina. Qualquer inconsistência que possa ocorrer na sua declaração pode fazer ela ser retida, causando transtorno e possíveis penalidades. Então, desse modo, deixar de conferir os dados da declaração é proibido, pois pode resultar na malha fina. O prazo para a entrega do imposto de renda esse ano de 2025 é do dia 17 de março a 31 de maio. Em suma, a Receita Federal reforça que todos os contribuintes devem revisar cuidadosamente as informações antes do envio do imposto de renda, evitando erros e possíveis problemas com o fisco, tá bom? Então tá aí a informação de utilidade pública. O governo já anunciou o prazo para declarar o imposto de renda, termina em 30 de maio, e as declarações pré-preenchidas e também o informe de rendimento já estão disponíveis para vocês aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios lá no meu INSS aplicativo ao site. Agora, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação, gente. Vamos falar a respeito do 13º salário. Olha só, 13º salário INSS. Muita gente quer saber se o 13º salário vai cair agora em abril e maio, né, junto com os pagamentos, porque já estamos em abril e muita gente gostaria de ter a primeira parcela. Gente, por mais que os deputados estão aí, né, querendo que seja agora abril e maio, o governo tem a intenção de pagar, precisamos do decreto presidencial para confirmar essa notícia. Então existe sim, alguns deputados trouxeram, o próprio secretário do Tesouro, né, do governo Lula trouxe a informação de que já foi pedida a antecipação, mas o governo estava realmente na dúvida se a primeira parcela seria abril ou seria maio. Então, abril ou maio, eis a questão, precisamos da oficialização do decreto. O governo pode anunciar abril, o governo pode, Ana, mas o governo falou que é abril, Ana, mas o governo falou que é maio, não importa. O que importa é o decreto presidencial assinado confirmando a informação, porque vocês sabem que o governo adora mudar, né, o papo. Gente, tudo que é informal não dá para confiar. Então vamos esperar o decreto, eu acredito que nessa próxima semana saia, se ele quiser pagar em abril, porque senão tem até o final do mês ou início do mês que vem para ele decretar e pagar para maio. Tudo bem? Agora uma outra informação, vamos falar do valor de R$ 1.518 mais R$ 600, pagamento em conjunto. Esse assunto se trata de um projeto de lei que nós estamos pressionando para acontecer, que é o projeto de lei 3619 de 2023, de autoria do senador Flávio Arnes. Esse projeto está aguardando designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Ele pede para que o artigo 4º da Lei 14.601, do dia 19 de junho de 2023, possa ser alterado para excetuar que o benefício do BPC-Loas, que é o benefício de prestação continuada, ele seja excluso do cálculo da renda familiar per capita mensal, que é utilizada para definir a elegibilidade do programa Bolsa Família. Hoje, esse artigo 4 permite, na lei do Bolsa Família, excluir o BPC, mas fica a critério do entendimento do assistente social que vai avaliar a família, né? E ver as condições sociais dela. Então fica a depender das condições, a depender da análise de uma pessoa, do CRAS. Agora, essa alteração desse projeto pede para que, assim, independente do que o assistente social achar, ele atende a regra do BPC? Atende. Então, o BPC não entra no cálculo.
E se o BPC não entrar no cálculo, como a maioria das famílias do BPC recebem somente o BPC como renda, a maioria teria direito ao Bolsa Família junto, independente dessa análise especial do CRAS. Então é algo que nós estamos cobrando para ver se dá certo. Está aguardando a designação de relator, vamos cobrar juntos. Projeto 3619-2023, aguardando designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Então vamos para cima para fazer esse pagamento conjunto acontecer ainda esse ano. Então é isso, um beijo, se cuida, até mais.